Não se pode descer 2 vezes ao mesmo rio, e não se pode tocar 2 vezes uma substância mortal no mesmo estado. Mas por causa da impetuosidade e da velocidade da mudança, dispersa-se e recolhe-se, vem e vai. Do começo dessa frase até o fim do vídeo, você não será mais o mesmo. As coisas estão sempre em movimento. Parado ninguém fica, ou progredimos ou regredimos. O que você escolhe? O que mais nos faz ficar bloqueados e estagnados na vida são fixações sobre o passado ou o terror do futuro, o medo do novo. O novo sempre causa uma instabilidade. Aí vem a grande tentação de nos agarrarmos em falsas seguranças. Essas seguranças são, na verdade, medos que não enfrentamos, e assim arrumamos uma desculpa para não ver de fato o que há no nosso íntimo. Geralmente, o que encontramos no nosso íntimo são comportamentos, ideias, sentimentos que precisamos mudar. A mudança, mesmo sendo um processo natural da vida, nos conduz de um estágio conhecido e seguro para o desconhecido e incerto. Essa era a grande questão que preocupava Heráclito de Éfeso na sua época. Olá, eu sou Paulo Rafael e nesse episódio do Superleituras iremos entender, com o filósofo Heráclito, como podemos suportar tantas mudanças na vida. As 5 lições que se seguirão podem nos modificar o modo como enfrentamos as contradições da vida, usando delas um fator para nos tornarmos mais excelentes. Heráclito, natural de Éfeso, região da Jônia, tinha um temperamento difícil e, diferente de outros filósofos da sua época, não fez parte de uma corrente de filosofia específica. Não gostava muito do convívio com as pessoas. Conta uma história que ele estava retirado no templo de Ártemis, brincando e se divertindo com as crianças. Aproximando-se dele, os efésios, admirados com isso, Heráclito perguntou-lhes: "De que vos admirais, perversos? Que é melhor, fazer isso ou administrar a república convosco?" Mostrando assim como tinha um espírito mais voltado para o recolhimento e meditação do que das coisas políticas e públicas. Decidiu assim sair do convívio dos homens e foi para as montanhas. Morreu aos 70 anos. Heráclito se debruçou, como muitos outros filósofos pré-socráticos, sobre o problema da arqué, o princípio das coisas. Segundo ele, o princípio de que tudo se originava era o fogo, e por princípios contrários, tudo se harmonizava. Primeira lição: descemos e não descemos ao mesmo rio. Nós mesmos somos e não somos. O sentido parece claro. O rio é, aparentemente, sempre o mesmo, mas, na realidade, é feito de águas sempre novas, que se acrescentam e se dispersam. Por isso, a mesma água do rio não se pode descer 2 vezes, justamente porque, quando se desce a segunda vez, já é outra água que se encontra. Nós também mudamos. No momento em que contemplamos o rio, nós nos tornamos diferentes do momento em que nos movemos para mergulharmos no rio. Por isso, para Heráclito, nem nós, nem o rio são os mesmos. Ambos se modificaram. Isso vale para todas as coisas. Nada permanece, tudo devém, ou seja, só o devir das coisas é permanente. Essa doutrina de Heráclito se tornou célebre, se fixando na afirmação de que tudo flui. Inclusive, há uma história curiosa de um discípulo de Heráclito que levou isso às consequências extremas. Crátilo tirou a conclusão de que não devia conhecer nada porque tudo flui velozmente. Assim se convenceu de que não se devia falar sequer, limitando-se a mover o dedo simplesmente. Para além dessa história engraçada, podemos tirar uma lição incrível. Não podemos querer repetir os melhores acontecimentos da nossa vida. A nossa memória muitas vezes nos engana. Lembramos de fatos que nos marcaram positivamente e queremos muitas vezes reproduzi-los. Mas isso não é possível. Mesmo que tentássemos repetir os momentos mais lindos, eles não seriam os mesmos. Não podemos ficar presos no passado, projetando no futuro lembranças que devem servir de ensinamento e não tentativas de repetir o que aconteceu. A vida é um fluxo como as ondas do mar, que vão e vêm, fazendo coisas novas e velhas, mas sempre de forma única. Não temos ensaio. A vida é um jogo que todos os dias devemos jogar sem ter ensaiado no dia anterior. Cada ato é um ato único, irrepetível, assim como você e eu somos únicos e irrepetíveis. Segunda lição: as coisas frias se aquecem,
As coisas quentes se esfriam, as coisas úmidas secam, as coisas secas umedecem. O devir de que falamos é caracterizado por um contínuo fluir das coisas de um contrário ao outro. O jovem envelhece, o vivo morre e assim por diante. O devir é, pois, um contínuo conflito dos contrários que se alternam e uma perene luta de um contra o outro. É uma guerra perpétua. Mas, dado que as coisas só têm realidade, como veremos no perene devir, muitas vezes a ordem nasce no meio do caos. De situações conflituosas podem surgir relacionamentos muito profundos. O contraste é também harmonia. É a chamada harmonia ou síntese dos contrários. Em nenhuma relação, seja do trabalho, seja no casamento, haverá compatibilidade total. Na verdade, na maioria dos casos, é o contrário. E disso que pode surgir a verdadeira harmonia. Assim como as cores fazem contrastes e geram maior harmonia, assim os opostos podem se pacificar e se conciliar. O que é oposição se concilia, e das coisas diferentes nasce a harmonia mais bela, e tudo se gera por via do contraste. As coisas opostas manifestam umas às outras a sua identidade. A saúde é tão boa porque sabemos quanto é difícil a doença. O dia é belo por causa da noite. Percebemos o fio claramente por causa do calor. O que seria da saciedade se não tivéssemos a fome? A doença torna doce a saúde, a fome torna doce a saciedade e a fadiga torna doce o repouso. Terceira lição. Todas as coisas se trocam por fogo e o fogo por todas as coisas, como as mercadorias se trocam por ouro e o ouro por mercadorias. Quando Heráclito atribui ao fogo a natureza de todas as coisas, há também um aspecto simbólico, porque o fogo exprime as características da perene mutação, do contraste e da harmonia. O fogo está sempre em movimento. É a vida que vive da morte do combustível, é a incessante transformação em fumaça e cinzas. Heráclito também identifica o fogo como Deus ou o divino. Como fogo, assim a vida humana é, esse jogo de mutação e contraste. Desde que nascemos, estamos envelhecendo, ao mesmo tempo que a vida habita em nós, a morte está aos poucos se manifestando. Saber viver é saber fazer unidade nesses contrários. É viver a juventude sabendo que seremos velhos um dia. Ao nos tornarmos velhos, ficarmos felizes com este estado sem querermos voltar a sermos jovenzinhos. A vida queima como uma vela e não adianta querer criar reservas ou economias, porque isso não nos fará mais felizes. A vida precisa ser consumida por algo maior do que nós. Do contrário, é como assistir ela passar diante de nós por uma janela. É o paradoxo de que para viver é preciso morrer. É dando que se recebe, é perder para ganhar. Se não assim, acabamos sendo coadjuvantes no palco da nossa própria história, lamentando o que passou. Quarta lição. Só existe uma sabedoria: reconhecer a inteligência que governa todas as coisas através de todas as coisas. Para Heráclito, há um princípio que governa todas as coisas, que ele chama de logos, traduzido por razão. Ele compreende que há uma regra segundo a qual todas as coisas se realizam. Trata-se de uma lei comum a todas as coisas que tudo governa, o que inclui a própria racionalidade e inteligência. Os filósofos pré-socráticos tinham a contemplação racional da natureza um modo de vida. Contemplar já não é atualmente uma atividade cultivada pela maioria de nós. Por não termos mais esse olhar contemplativo, não conseguimos enxergar o sentido e a sabedoria que há por trás de todos os eventos naturais. Voltar a contemplar é uma necessidade urgente para recuperarmos o sentido de nossa existência dentro desse cosmos ordenado que habitamos, ou seja, nos integrarmos e nos tornarmos um com o todo, compreendermos o nosso lugar. Os confins da alma não os encontrarias nunca, embora percorrendo os seus caminhos, tão profundo é o seu logos. Heráclito entende a alma com uma profundidade que vai para além das noções de espaço físico. Significa que ele entende que há no ser humano algo diferente do corpo e que pode sempre ser aprofundado. A grande lição que Heráclito nos traz é dedicar-se mais a essa busca de autoconhecimento e cuidado com a alma, sem desprezar o corpo, mas procurarmos dedicar mais o nosso dia à meditação e reflexão. O conhecimento de si nunca chega ao fim, tamanha é a grandeza das nossas almas. Por isso,
devemos começar a trilhar logo esse caminho de excelência, pois longo ele será. Se você deseja se adentrar mais nesses labirintos do autoconhecimento, sugiro que você clique bem aqui. A partir desse link, o Alisson irá contar como ele trilhou essa jornada de excelência. Vamos à nossa última frase, que é bem interessante. Depois da morte, aguardam os homens coisas que esses não esperam e nem sequer imaginam. O que você acha dessa frase? Você acredita na imortalidade da alma? Escreva nos comentários. Nos siga no Instagram para mais conteúdos, se inscreva no canal, um grande abraço e até breve.